Olá, 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 olá. Então, vamos começar aqui mais uma live. Hoje com Tati Alencar, vamos falar sobre mandalas vibracionais. Deixa eu entrar aqui também. Vamos esperar a Tati entrar. Aqui. Vamos lá. Vamos esperar a nossa convidada. Aqui. Oi, cá. Olá. Boa noite. Cá, tá me ouvindo bem? A Tati chegou. Oi, Tati. Vou te chamar aqui. Vamos lá. Aí. Vê se tá... agora foi. Oi, Tati. Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Obrigada por aceitar esse meu convite para a gente conversar sobre o teu trabalho. E ó, Obrigada a você. já te adianto que eu provavelmente irei fazer perguntas bobas, tá? Porque Tá eu bom. não conheço muito, mas é um assunto que me instiga bastante, então vou fazendo várias perguntas a respeito. E, Tati, antes da gente começar, queria que você me contasse um pouquinho o que são as mandalas, como que tudo começou na tua vida. Me conta um pouco. Bom, Thalita, nome da minha irmã mais nova. E você tem o nome da minha irmã mais velha. Eu acho que toda Thalita tem uma Tem Tatiane, uma né? pá. Incrível. Puxa vida. Exato. Então, eu comecei essa história de mandalas em praticamente 2013, 2014. Foi quando eu fui para a Índia, num processo aí de busca de despertar e tudo mais. Eu tenho uma base em arquitetura, né? Eu sou arquiteta, trabalhei por 12 anos em escritório, né? Com um escritório próprio. E aí, numa busca por me achar, eu acabei indo para a Índia em 2013. E aí, quando eu voltei de lá, eu voltei, assim, querendo modificar minha vida em todos os setores. E Tá. aí, olhei para minha profissão, falei, olha, tô feliz, não tô feliz aqui, eu tô bem sucedida, ganho dinheiro, mas não é isso, não é só isso que eu quero, sabe? E aí eu peguei e comecei a procurar respostas e acabei parando nas terapias. Comecei a fazer cursos para virar terapeuta e comecei a ser leitora de aura, né? Olha Leitora que de bacana. aura e leitora de registros akáshicos. E aí a história foi que um belo dia estava fazendo lá a minha leitura e eu enxerguei, porque na leitura de aula, não sei se você já fez, você fica de olhos Não. fechados e eu fico lendo a sua energia, falando o que eu tô vendo e tudo mais. E nesse momento que eu estava vendo, eu comecei a ver mandalas na aura das pessoas, né? E aí eu comecei a trazer esses desenhos para o papel, porque os clientes me pediam, nossa, você viu uma mandala, como que ela era, que cor que era, desenha para mim. E aí desenhei muito sem muito intuito, só que aí os clientes, essa minha amiga que eu desenhei amou, para ela fez um super sentido ter aquele amuleto, e aí alguém viu a mandala dela que chegou para mim, ai, Tati, vi que você fez para fulana, faz para mim. E eu não tava pretendendo fazer aquilo, sabe? Não Tipo, era a ideia, mas não aconteceu. era. E aí eu começou cada vez mais a aparecer pessoas querendo fazer as mandalas, né? E aí eu fui só seguindo o fluxo e falei, tá bom, então se é para isso, né? Esse é o caminho, vamos embora, né? Vamos embora. E comecei a trabalhar com as mandalas dessa forma, de uma forma muito leve. Em
2014 para 2015 eu resolvi fechar o meu escritório mesmo. Na época todo mundo achou que eu tinha enlouquecido, porque imagina, eu era muito bem sucedida, tinha um escritório muito assim reconhecido no mercado e falei, não quero mais. Isso não é pra mim, né? Vou virar terapeuta, vou sair fazendo mandala pelo mundo e me deixa. E foi assim que começou, uma coisa bem assim, sem planejamento, sabe? Só aconteceu. Você deixou fluir, esse foi o caminho que formou, né? Que bacana, que legal. E Tati, me conta, como que funciona a construção da mandala? Qual que é a explicação por trás, né, da composição de uma mandala? Você me perguntou e eu acabei não respondendo o que são mandalas, afinal, né? Porque no Exato. fim, né, o meu público está sempre acostumado a eu falar mandala o tempo todo, né? Mandalas são padrões geométricos circulares, né? E tudo que é circular, Thalita, tem uma energia muito forte de conexão com a unidade, com o centro de tudo. O centro da nossa criação, você pode ver o próprio óvulo, é redondo, é onde começa a vida, é onde recebe a vida, né? O próprio óvulo é o receptor da vida. Então, tudo começa de uma divisão ali, de um círculo. Então, isso acontece com a vida, né? Com tudo, com o Big Bang, quando explodiu, tudo começou a partir de uma forma geométrica circular. Então, a forma geométrica circular, ela é uma forma que ela leva muito a gente para conexão com o nosso interior, com essa nossa essência, com o nosso real DNA, com tudo que que lembra a gente a nossa essência, a nossa origem, né? Então, por isso que tem esse fascínio com as mandalas das pessoas se conectarem. Aí tem toda uma parte por trás de meditação, né? Porque as mandalas elas servem tanto como foco de meditação. Quando você está fazendo, você está numa meditação ativa. E quando você está numa meditação ativa, você vira esse canal para se conectar com o seu ser, com a sua energia, com a sua essência, e aí você se sente melhor, porque quando você está conectado, né, você está em unidade, você fica mais presente, você esquece o passado, para de pensar no futuro e fica aqui, né? Isso faz com que ajude a aliviar a ansiedade, que ajude várias coisas, e essa prática, né, os budistas, as mandalas, apesar de serem conhecidas há muitos e muitos anos, há registros, por exemplo, de mandalas no Egito, por exemplo, né? 3.000, 4.000 anos atrás. Mas você consegue... o nome mandala, ele é mais novo, assim, mais ou menos, acho que no século X, alguma coisa assim, com os hinduístas, com os indianos, com os budistas, porque eles começaram a colocar nome nesses padrões, como padrões mais de contemplação, de meditação, né? Os budistas, eles costumam fazer essas mandalas em areia e depois, quando eles terminam, eles destroem toda a mandala, né? Mostrando muito essa questão do quanto as coisas são impermanentes, de quantas coisas a gente tem que desapegar. Então, tem muitas coisas que ligam as mandalas. E eu acabei, apesar das mandalas terem se apresentado para mim sem que eu buscasse elas, né? Elas que vieram até mim, depois eu que comecei a buscar o porquê que elas ajudavam tantas pessoas. Porque nisso que eu trazia essas mandalas, as pessoas voltavam até mim para contar relatos, né? Por exemplo, Tati, recebi uma mandala sua daquele momento e eu queria, dá para fazer agora uma mandala da minha vida profissional? Dá para fazer agora do meu relacionamento? Dá para você fazer várias temáticas, as mandalas são construídas exatamente, porque você consegue fazer, nesse caso, né, que são as mandalas vibracionais, que é essa técnica que eu acabei desenvolvendo, porque eu acabei recebendo isso de presente, então eu acabei vendo, né, durante todos esses anos, essas experiências, esses feedbacks das pessoas, o quanto isso era sagrado, o quanto daria para a gente trabalhar as mandalas, não só na parte de conexão, porque se você sentar agora e falar, vou fazer uma mandala, você vai entrar em, sabe assim, em conexão, você vai se sentir mais calma, mas no meu caso, eu ensino as pessoas a pegarem esse desenho e alinharem ela de uma forma para colocarem uma intenção para a vida delas ou para alguém, né, em específico, para algum direcionamento, com segurança, né? Porque eu costumo dizer que qualquer coisa aqui, né, na Terra tem energia, né? Tudo tem energia. Então, porque
tudo vibra, né? São átomos vibrando. Então tudo tem energia, mas nem tudo é energia boa, né? E isso acontece com as mandalas também. Nem tudo, só porque é uma mandala, só porque é circular, vai fazer você se sentir bem. Tem mandalas que fazem as pessoas, às vezes você olha e não se identifica, se sente, né? Porque depende da Uhum. energia que você colocou naquele amuleto, naquela vibração daquele círculo, que é um grande portal de conexão, que pode ser para a conexão que você quiser colocar nela, entendeu? Que bacana. Então a mandala tem um fundo terapêutico, por exemplo. Ela tem um. Tem. As mandalas elas ficaram bastante reconhecidas aqui no Ocidente, mais por causa do Carl Jung, que eu acho que você deve ter ouvido falar, o Uhum, psiquiatra suíço, muito famoso, né? E uhum. ele fazia um trabalho de fazer as pessoas colocarem para fora através das mandalas o inconsciente. Então, ele começou a ver que quanto mais as pessoas faziam aqueles desenhos, mais elas ficavam mais, vamos supor assim, o cérebro ficava mais alinhado, rearranjado, né? Principalmente se a pessoa tinha algum distúrbio, ela percebia que os desenhos ficavam cada vez mais complexos e mais bonitos até conforme a pessoa praticava aquilo, porque ela ia se arrumando por dentro, né? Ia trazendo um autoconhecimento e ela ia arrumando aquilo por fora, porque nada mais é a beleza do que um reflexo daquilo que a gente tem por dentro. Existe a beleza vazia, né? Que você olha e você fala, nossa, que bonito, mas não tem nada por trás, né? Como qualquer coisa ou ser humano. Como também esse trabalho, né? De você fazer todo um trabalho por trás para que ela realmente seja terapêutica. Ela pode ser terapêutica tanto para quem nunca fez nada, eu ensino várias vezes pessoas, faço às vezes até lives abertas, onde as pessoas fazem desenhos simplesmente para focar em algum aspecto da vida delas, para ter um entendimento, porque como aquele momento é um momento de conexão e meditação, é um momento de silêncio, é um momento onde seu cérebro está totalmente conectado naquele desenho. Então vem mensagens, vem Como se fosse uma insights, comunicação do subconsciente. É como se você deixasse. exatamente. E se Que você bacana. tiver saber como ler esses sinais, você começa a trazer essa mandala como forma realmente de você se conhecer também através desses desenhos na hora que você está fazendo, entende? Que legal. Muito, muito incrível. Que bacana. E agora trazendo um pouco para a temática que eu trabalho dos relacionamentos, né? Que é essa vida a dois, principalmente das pessoas que estão começando. É, é possível fazer uma mandala do relacionamento, tá? Sim, é possível. E é uma coisa muito engraçada de fazer. Por quê? Porque eu fui descobrindo com o tempo, sim, como as mandalas, principalmente, né, nessa técnica que eu desenvolvo, são mandalas que elas trazem você, elas trazem conhecimento para você. Ixi, tá travando para mim. A Tati tá travando. Será que sou eu ou é a Tati que tá? Me digam se sou eu que tô, se é a Tati que tá travando, por favor. A Tati travou para mim. Tati, Menos por amor, né? Menos por realmente travou. amor Agora mesmo. eu E não às sei vezes a se sou pessoa eu ou até se acha que você. foi por amor, mas Thalita tá travado aqui. Tati. Ah, a Tati caiu, peraí. Vamos esperar a Tati entrar novamente. Ah, é a Tati que travou. Então, peraí. Vamos esperar a Tati entrar novamente. Acho que ela tá com problema de conexão. Ó, enquanto isso, vou dando um oi aqui geral. Lendo aqui a mensagem de vocês. Cá, muito aprendizado mesmo, né? Tô aprendendo aqui junto. Se vocês tiverem pergunta, questionamentos, a Tati voltou. Aí, vamos lá. Tá conectando? Voltou. Perdemos você, Pronto, Tati. voltei. Voltou, voltou. Desculpa, gente. Então, Caiu aqui.
Conta pra gente de novo, porque a gente Então, não e o que escutou. acontece é que como as mandalas de relacionamento, tá bom. As mandalas de experiência são grandes aceleradores de autoconhecimento, né? Então, muitas vezes, quando eu fazia uma mandala, eu percebia que em poucos meses, às vezes, aquele casal que não tava, sei lá, tinha um acordo específico que eu fazia uma mandala, o acordo Ih, Tati, travou de novo. Ai, travou de novo, Tati. Poxa, peraí. Será que sou eu? Eu que estou travando? Hum. Sou eu, pessoal. Sinalizem, por favor, se sou eu ou se é a Tati novamente, mas para mim aqui travou. Oi, Jean. Deixa eu ver. Agora tá. Tati caiu de novo, então acredito. A Tati. A Nilda aqui confirmou a Tati. Acho que ela está com um probleminha de conexão. Aqui, Tati. Vamos voltar aqui. Tá guardando a conexão. eu troquei o Wi-Fi aqui, vamos ver se Vamos melhora. ver. Desculpa. Ah, volta aí que eu tô super interessada. Que você falou que não pode fazer, que você não indica fazer antes de um ano, porque é um acelerador de conta mais. Então, o que acontece? Como as mandalas eu trago, por exemplo, se a pessoa me pede alguma coisa para as mandalas, né? Ah, eu quero união, eu quero. Sei lá, ela me pede, muitas vezes os casais, a maioria dos casais, né? Quase todos os casais têm acordos de união, né? Então, um tá na vida do outro, muitas vezes, para fazer o outro aprender alguma coisa em relação a algo, ou enxergar algo. Né? Os relacionamentos são grandes reflexos para a gente se autoconhecer, para a gente olhar o outro e conseguir enxergar mais fácil os nossos defeitos, aquilo que a gente precisa melhorar. E muitas vezes a mandala acaba trazendo um entendimento rápido daquele aprendizado e o acordo se acaba. Então os casais se desfazem. Então eu tive Que muitos loucura. casos, eu sempre ponho assim no catálogo dizendo assim, olha, as mandalas, vocês estão preparados para trabalhar realmente o relacionamento de vocês, porque não vai ser simplesmente só uma mandala, né? Não é só um desenho bonitinho. O meu trabalho é um trabalho realmente de aprofundamento do seu autoconhecimento, da sua evolução, né? De você como ser humano. E aí é muito interessante, porque já vi casos assim, por exemplo, de casais, não, Tati, casais assim que são mais da terapia, né? Que são mais dessa do autoconhecimento, da espiritualidade. Não, a gente está preparado. E aí eu tenho muitos amigos, né? Eu tenho pelo menos uns 3 casos assim que eu fiz a mandala e passou alguns meses eles separaram. Mas é Acabou. engraçado que todas as separações foram muito suaves, sabe? Porque é como se realmente tivesse vindo um Já foi, né? entendimento. E aí a maioria deles vira para mim e fala, foi por causa daquela sua mandala lá, né? Tipo, brincando, né? Porque realmente, e assim, foi aquele processo deles acelerarem o processo de entenderem o porquê que estavam junto, aquele acordo se desfez, entendeu, vamos cada um pro seu lado e acabou, assim. Porque Então é você muito faz. interessante. Não, imagino, né? Acho que deve dar um medinho agora em quem escuta a gente de será que faço, será que não faço só de casal, né? Que medo, né? Mas me explica um pouquinho melhor. Você cria o teu foco na vibração de cada um e você faz uma mescla disso tudo, ou como se fosse um mapeamento da vibração deles como um casal? O mapeamento da vibração deles como casal. Então eu pego a energia dos dois e crio uma energia única. Qual que é essa energia? Quais são os aprendizados? O que essa energia junto tem para evoluir junto? Então eu vou trabalhar uma mandala dentro dessa energia do que a soma dos dois traz, né?
E é Que claro que bacana. às vezes vem alguma mensagem, às vezes eu percebo na hora que eu estou fazendo a mandala aqui, por exemplo, geralmente a mulher, né, ela está muito mais aberta para se entregar mais, às vezes, para ir para um lugar mais profundo. Às vezes o homem não consegue comunicar, né? Então, às vezes eu trago, porque eu sempre gravo, né, uma mensagem junto com a mandala para trazer um pouco de entendimento. Não é nada muito uma hora, geralmente são 5, 10 minutos no máximo que eu trago um áudio falando do que aquela mandala vai auxiliar no relacionamento deles, né? Então, assim, aí eu vejo assim, olha, essa mandala tá vindo com a cor X, com a energia tal, porque vai trabalhar muita comunicação para que vocês possam falar mais o que sentem, né? Às vezes eu sinto que um dos dois, às vezes, se doa mais do que o outro e acaba se anulando, né? Então, eu nunca trago isso de uma forma muito dolorosa. Eu só falo que a Uhum. mandala vai vir exatamente para Nada trazer. como crítica, sempre Não, tá como para algo trazer que. uma individualidade, porque isso mais para frente pode vir a dar problema, né? Às vezes a pessoa Sim. não percebe que ela está se anulando, que ela deixou seus sonhos, né, para lá para viver de repente o sonho até do marido ou da esposa. Então eu trago esses alinhamentos, né, que eu vejo durante o processo e coloco no amuleto para eles levarem e ajudarem que alinhe essa energia, né, que traga esse entendimento, que traga, sei lá, alguma coisa que eu sinta que aquela pessoa, que aquela energia precisa, né, um perdão, não sei, uma entrega maior. Ou às vezes, eu nunca sei o que vem, sabe, Thalita? Às vezes os casais me direcionam, olha, eu queria uma mandala que me trouxesse união, sabe? Que me trouxesse proteção, ou que ajudasse a gente nos negócios, sei lá. E aí eu vou trabalhar essa energia, mas eu nunca sei, mesmo a pessoa me pedindo, o que vai vir, né? Porque às Uhum. vezes a pessoa me pede uma coisa e para alinhar aquilo que ela pede, a mandala vai me pedir outra coisa. Por exemplo, às vezes a Uhum. pessoa, vou falar num caso de uma mandala individual. Às vezes a pessoa fala, Tati, eu queria uma mandala de prosperidade. E aí, na hora que eu abro, eu vejo que eu preciso primeiro trabalhar ela com a energia do pai dela, com a energia do masculino primeiro, para que ela traga uma cura, um perdão, alguma coisa, algum entendimento com o pai dela, para que a prosperidade seja libertada. Ou que ela precisa trabalhar o feminino para que ela aprenda a receber mais, se sentir mais merecedora para que a prosperidade venha. Então eu vou trazer esses aspectos, o que eu sinto na aura da pessoa, na energia da pessoa, na conexão com ela, daquilo que ela precisa para aquele momento ou para aquela mandala. Então é um trabalho bem profundo assim, que parece simples, mas é profundo. Não, de jeito nenhum, nada simples. Muito, muito interessante. Tati, assim, eu acho que o relacionamento com o tempo ele vai mudando. E acredito que talvez, pelo que você está me explicando, talvez essa mandala também, ao longo dos anos, mude o formato. Para casais que pensam ali no início de relacionamento, você falou ali passado um ano, então, 2 anos de relacionamento resolvem casar. É uma coisa bacana inserir, por exemplo, dentro de casa, na casa deles, essa mandala para que eles a todo momento acessem esse conteúdo? Sim, eu já fiz mandalas para todos os tipos de momento do casal. Já fiz até para o cartão de casamento, né? Convite de casamento. Teve casal que já me chamou para fazer mandala para os convidados pintarem a mandala deles no dia do Ai, que casamento. Então, legal! eles fizeram um Show! quadro grande, impresso, né? Imprimiram numa tela e os convidados pintavam as folhas das mandalas Gente, com que a energia incrível você deles. levar essa tela para casa. Imagina que incrível, porque tem a energia da mandala e a energia dos convidados que estavam ali vibrando coisa boa, né? Nossa, amei essa Exatamente. ideia. Muito E aí incrível. tem, claro, que a energia do casal às vezes acabou de casar. Eu tive assim, eu faço muita mandala de parede também na casa, direto na decoração, né? E às vezes o casal nem casou ainda e tá arrumando a casa, né? Eu não sei se o Sérgio vai estar aqui, um casal muito fofo. E aí eu fiz para eles, era tipo assim, a gente quer muito essa mandala quando a gente for casar.
E aí eu fiz antes deles morarem, né? Então eu tava arrumando a casa, tava em obra ainda, e eu já fiz. E aí eles sempre me mandam fotos. Então, assim, depende do momento. O casal vai sentir, né, a mandala, né? Aquele momento de colocar ela. Então, pode ser na casa, pode ser num quadro, pode ser... Tem casais que fazem tatuagem de mandala. Porque, assim, a mandala, ela sempre vai ser uma fotografia do seu momento presente. Mas a mensagem dela, dependendo de como você me pede, se você me pede uma coisa muito específica, Tati, eu preciso trabalhar essa situação da minha vida, ou essa mandala é para um logo de trabalho. É uma coisa que esse trabalho pode uma hora também acabar, né? Uhum. Mas quando a pessoa me pede algo para a vida, né? Mesmo que seja, Tati, eu queria uma coisa que me desse confiança. Aquela mandala, mesmo que se eu abrisse ela hoje e amanhã seriam desenhos diferentes, mas a mensagem A possivelmente seria, confiança, a vibração da confiança permanece ali. estaria nela, porque ela sempre que olhasse para aquele amuleto, ela sempre que olhasse para aquela mandala, eu sempre falo para as pessoas, às vezes, escutarem a mensagem depois de um tempo. Tem pessoas que às vezes esquecem daquela mensagem naquele momento que escutam, às vezes nem faz tanto sentido, porque tá ali naquela emoção, mas ela nem percebe muito. Daqui 3 meses, um ano, escuta e se emociona com tudo que aconteceu na vida dela, estava muito alinhado. Não que eu preveja o futuro, mas como ela vai trazer uma vibração assim, assim, assado, as pessoas às vezes falam, nossa, realmente eu modifiquei, agora eu entendi o que ela quis dizer para mim, porque eu não estava, né, não estava naquele lugar agora, e agora ela me ajudou a alinhar, ela me ajudou, né? Tem casais que me chamam para fazer, por exemplo, arrumar o Feng Shui da casa, né? Então tem alguma coisa, eu quero uma mandala aqui nessa região para a prosperidade da minha casa, né? No Feng Shui da minha casa, e eu coloco a energia do casal, da família, né? Dos filhos, se tiverem, né? E tudo mais. Gente, é lindo pensar na mandala como essas fotografias de momentos, né? Que pelo que eu estou entendendo, ela tá ali armazenado, aquela vibração daquele momento, e se a gente pensar ali de colecionar essas mandalas, imprimindo momentos, acho que pode ser uma coisa incrível também. Eu já adoraria ter uma parede em casa com cada mandala de cada momento da vida, né? Do relacionamento, depois do momento que você tem os filhos, contar a sua história, como se imprimisse de uma forma vibracional essas histórias, né? Que incrível. Eu tenho casos exatamente disso. Eu sei, eu sinto o poder das mandalas por causa dos clientes, né? Porque se fosse só por mim, eu acho que eu não acreditaria tanto, né? Eu tenho clientes, por exemplo, eu tenho um cliente que ele fez, tipo, teve um filho, aí eu fiz uma mandala. Aí teve o segundo filho, agora eu quero uma mandala que inclua esse segundo Que tenha filho. esse, vai contando história, né? E aí tem uma história muito legal, assim, que era de um casal que eles estavam tentando ter filhos há bastante tempo. Na verdade, acho que ela tinha perdido um bebê, acho que era o segundo filho, se eu não me engano. E aí passou um tempo, ela me chamou para fazer uma mandala e ela falou assim: ah, é uma mandala da família, mas eu tô querendo ter um segundo filho e não tô conseguindo. E aí foi muito bonito, assim, porque a mandala chegou exatamente. Eu lembro que eu estava nos Estados Unidos na época, eu estava morando lá, e aí a mandala chegou, se eu não me engano, em agosto de 2018, eu acho, não me lembro agora a data certinho. E passou 3 meses, ela engravidou do segundo filho e vinha toda uma mensagem de alinhamento, de preparação para esse segundo filho e tudo mais. Não Ai, que que linda. nada é milagre, né? Tudo é uma Uhum. questão de alinhamento com a energia da pessoa. Se a pessoa interioriza aquilo, né? Não veio nada assim de, ai, vai vir um filho. Não, veio todo um preparamento para ela entender e se preparar tanto de vir um filho como não vir um Como filho, não né? vir. Uhum. Uhum. Exatamente. E aí ela confiou, depois quando a gente se conheceu pessoalmente, porque aí eu fui fazer uma mandala para eles pessoalmente com esse filho já nascido, que ela falou, Que agora eu quero uma lindo. mandala na parede com a energia dele agora, né? E ela me contou a história, todo o processo dela e tudo, e o quanto fez sentido a mandala, né? Então, é isso, são estágios da vida e a mandala vira como se fosse uma fotografia, sabe, Thalita, que você olha aquela fotografia de você naquele momento. Incrível, Então, aquela energia incrível. tá lá.
A energia tá lá. É Você como se sabe que você você tava... olhasse isso, você acessasse a energia desse momento. Muito incrível. Exatamente. Muito, muito incrível. E a Carla comentou um pouco antes, fez uma pergunta, ela colocou, a mandala também age parecido com uma constelação, e pelo que você traz, ela está falando, eu não sei se você conhece constelação sistêmica, para mim é muito parecido. Eu estudo, fiz formação de constelação familiar, e tudo que você traz, essa reorganização, né, esse alinhamento, é o processo da constelação. Então, acho que, de alguma forma, através da mandala, é como se fosse um canal de alinhamento para que essas pessoas... Uma forma, né? Porque eu acho que a constelação é a tomada de consciência, a mandala traz essa reorganização, às vezes não racional, mas no subconsciente organiza também. E eu acho que elas têm o mesmo efeito, vamos dizer assim. Tudo que você me traz me remete muito à constelação. Algumas pessoas já comentaram isso. Eu vejo assim, eu vejo como ferramentas de autoconhecimento, de quando Uhum, você assimila aquilo, porque assim, a mandala muitas vezes não vai te dizer exatamente o que você tem que organizar. Ela vai ser como realmente um amuleto. Imagina que você vai fazer uma constelação, você pede lá na constelação, olha, eu quero, sei lá, trabalhar isso, minha prosperidade. Mas lá você tem muito entendimento mesmo, você vê as coisas tudo. Na mandala, muitas vezes, eu vou trazer uma mensagem muito simples, só que vai trazer um amuleto que vai vibrar na sua energia sutil e vai ajudar você, sem perceber, a começar a ter esses insights e a perceber isso. Então, é uma energia que vai agir mais no sutil do que no uhum. mental, né? Do que Eu realmente acho que trazer um são duas entendimento. ferramentas. São duas ferramentas, assim como a gente tem o Feng Shui, que também trabalha da mesma forma. São ferramentas Exato. de alinhamento, né? São ferramentas que... Exatamente. O Feng Shui, ele tem muito a ver, porque eu trabalho com Feng Shui, com as mandalas, né? Porque eu tenho formação em Feng Shui. Porque o Feng Shui, ele trabalha nessa energia do seu inconsciente, do gestalt, do seu cérebro, e você nem sabe o que está mexendo, mas está mexendo nessa energia Uhum. sutil, né? E É. tanto que se E é, alguma e coisa não é- estiver organizada, você não vai se sentir bem, ou vai ter um processo na sua vida, um problema, ou, né? Exatamente, E a mandala, ela exatamente. vai ajudar a organizar isso também. É bem, Sim. bem, bem Sim, uma ferramenta. é uma ferramenta, são ferramentas que te levam para um mesmo caminho, que na verdade é deixar que as coisas fluam da forma que elas devem fluir, né? Na verdade, é só colocar a pecinha no seu devido lugar para que as coisas fluam. Muito, muito incrível, Ui, muito legal. desculpa. E Tati, aqui, ó, Juliana perguntou aqui. Primeiro tem a da Nilda, que ela fez uma pergunta antes, perguntando se tem como limpar uma mandala, intencioná-la, energizá-la de novo, uma mesma mandala. Não, não tem, Nilda. Ou não tem como, porque como é um objeto feito pelo homem, como os cristais, por exemplo, que são feitos da natureza, os cristais você pode reprogramar eles, né? Você pode colocar uma energia diferente, né? As pessoas, a gente pode reprogramar o nosso corpo, a nossa água. Mas a mandala, por ser uma energia que é feita num papel, às vezes, dependendo do material, é uma energia que ela vai estar muito gravada com a energia de quem fez e de quem colocou aquilo. O que você consegue é talvez saber, por exemplo, se você não sabe, se vamos supor, você tem uma mandala na sua casa e você não sabe a energia que você está vibrando. Eu sempre falo isso porque as pessoas às vezes têm medo, né? Falar, eu Uhum. tenho um negócio aqui, não sei se é bom. Se você teve ressonância com aquilo em algum momento da sua vida, é porque estava na sua vibração. Não importa se sua vibração estava baixa ou estava alta, você teve ressonância. Então faz parte do seu aprendizado ter aquela mandala, ter aquele objeto, ter aquilo na sua vida, fazia parte da sua vibração, você entrou em ressonância. Agora tem muita coisa que a gente recebe, Thalita, em casa, como você trabalha muito com essas questões aqui no seu canal, que a gente às vezes recebe e a gente aceita na nossa casa presentes e que não são coisas que têm a ver com a nossa energia, a gente não gosta, Uhum. e às vezes só porque a sogra que deu, porque um melhor amigo deu, você deixa lá. Me veio E exatamente isso. Por exemplo, alguém que te presenteia, porque obviamente vem com uma boa intenção, e aí de repente eu posso falar: nossa, achei incrível essa ideia da mandala, vou fazer uma mandala específica para um casal que eu gosto muito e eu entrego essa mandala. Dois pontos. Uma é isso, essa questão que você está trazendo de e aí eu mantenho ou não,
que aí você está falando dessa questão da ressonância. E o outro lado, é possível desvendar a energia que tem nessa mandala? Eu consigo te entregar e falar, Tati, você consegue traduzir para mim o que está aqui nessa mandala? Então, não é assim, dá para traduzir algumas coisas, dá para fazer uma leitura superficial. É muito, para a gente fazer uma leitura mais completa, é legal saber quem foi que fez essa mandala para conversar com ela, para saber se ela colocou alguma intenção, se algum, eu fiz isso para minha mãe, eu estava sentindo muito amor para minha mãe e fiz. Eu estava pensando em nada, eu estava drogado, estava com drogas na cabeça. A gente não sabe, então é muito importante que a gente saiba quem faça aquela energia, porque tudo aqui na Terra tem uma dualidade. Então você pode, por exemplo, pegar qualquer objeto, você pode olhar para uma faca e olhar ela de um lugar de que, nossa, essa faca vai me cortar legumes. Ou você pode olhar para essa faca e falar, nossa, a faca pode matar alguém. Então tudo aqui, você pode ler uma coisa que parece estar óbvia. Essa mandala tem cor X, então ela está vibrando. Se a gente for pensar em cromoterapia. Ela tá vibrando, ela tá em azul, então ela tá vibrando calma. Nem sempre, né? O excesso de azul, ele pode virar depressão. Ele pode ser um outro agente, entendeu? Então depende da energia que você colocou. Dá para fazer uma leitura básica? Dá. No meu curso, alguém já perguntou aqui se no meu curso eu ensino interpretação. Sim, eu ensino. E aí eu ensino técnicas mais terapêuticas, né? Que muito ligadas com radiestesia, para você certificar a energia. Então, para você ter certeza daquilo que, tanto que você está fazendo, porque quando a pessoa está começando, eu já tenho anos fazendo isso, então eu já tenho muita prática, né, de abrir o meu canal intuitivo para olhar para as coisas e ler com muita facilidade. Mas para quem está começando, é uma prática, né? Você tem que ir abrindo, você tem que ir confiando na sua intuição. Então, existem técnicas que eu coloco dentro do curso para a pessoa ir confiando, ir praticando, ir confirmando as afirmações, né? As energias que está vendo, para que ela vá se aprendendo realmente a ler, né? E aí, quando você lê a mandala também, isso ajuda você a ler outras coisas, né? Porque aí você começa a também expandir o seu olhar para ler as energias do ambiente, exatamente como a gente estava falando. Poxa, nem tudo que tudo é energia, mas nem tudo é bom, né? Eu sempre faço uma brincadeira de tipo assim, se você olhar tudo que é redondo é uma mandala, né, entre aspas, se você olhar o coronavírus em vírus, é uma mandala, ele é redondinho. Também, exatamente. Entendeu? Exatamente, ele também está vibrando alguma coisa. Então, assim, nem tudo que né, tudo tem vibração. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, principalmente o que a gente põe na nossa casa, onde a gente dorme, o que a gente usa, né? O que a gente escuta, né? Música, tudo isso influencia na nossa energia, na água do nosso corpo, né? Para que a gente se mantenha em alta vibração. Então, as mandalas são essa ferramenta, né? Eu trabalho com muita sacralidade exatamente por isso. Muito incrível, muito, muito legal. E é legal pensar isso, né? Desse cuidado, desse olhar que você está trazendo para tudo que a gente tem dentro de casa, porque a gente monta nosso primeiro apartamento, enfim, quando a gente acaba de casar, e a gente recebe praticamente tudo de fora. Tudo é um presente, e aí é aquela história da afetividade, poxa, mas eu guardo isso porque fulano Você olhou para aquilo e não bate, mas você fala, poxa, fulano me deu com tanto carinho, e aí você vai acumulando, né, essa energia toda, que obviamente que a pessoa tá dividindo contigo, ela tá te entregando na melhor das intenções, mas talvez para você naquele momento isso não sirva, e a gente coloca esse conjunto de coisas vibrando ali dentro do nosso relacionamento, né? Não, e a gente tem uma intuição, sabe, Thalita? Por mais que você, às vezes, fala, eu não sou muito intuitiva, eu não sei, mas, por exemplo, se você tem uma pessoa na sua família, e na família tá cheio disso, gente, de pessoas, realmente, porque são seres humanos, e os seres humanos estão em evolução, então não tem essa coisa de ser família, ser amigo. Tem pessoas que têm inveja da sua felicidade, da sua vida financeira, da sua beleza, não sei, as pessoas têm essa energia, só que elas nem percebem, não é uma coisa consciente, mas você percebe, você sabe quem é, então a pessoa, mesmo que ela faça o máximo, às vezes ela não percebe que ela tá nessa energia, que ela vibra nisso,
ela vai, às vezes, te presentear com algo que ela vai pôr essa energia, né? Uhum. E aí você olha para aquilo ali e você lembra daquela pessoa e você fala assim, não me sinto bem com aquilo. Então eu sempre faço, até no próprio curso, eu faço uma meditação onde a gente faz uma varredura na casa, onde a gente vai pegando cada objeto, sabe, em meditação e vai sentindo, uma coisa que eu super recomendo, sabe, fechar os olhos, não precisa ser nenhum expert, sabe, ir observando a sua casa, tipo, vai com os olhos fechados, vai na sua sala, pega os objetos da sua sala e pega na mão, sabe, assim, só sentindo e visualizando em meditação e sente a vibração daquilo. Como que você se sente? Se sente feliz? Se sente neutra? Você se sente estranha? Eu cresci muitas vezes, eu lembro que esses dias eu estava na casa da minha mãe e minha mãe tinha um quadro que ela tinha ganhado de não sei quem, que ela nunca soube de onde veio aquele quadro, que era uma criança com uma cara triste. E minha mãe mantinha aquele quadro porque era um quadro tipo assim, eu acho que era uma reprodução de um pintor famoso, sabe? Mas era uma coisa que passava uma tristeza, dava um medo. Eu tinha medo daquilo ali. E a E aí gente minha mãe tem ali... mantinha aquilo porque ela tinha ganhado, era um negócio que era tipo uma reprodução de uma obra, sei lá, famosa. E esses dias eu tava olhando e eu não gostava daquilo. Eu sei lá, eu me sentia mal. E um dia meu tio virou e falou, Angélica, pelo amor, o nome da minha mãe é Angélica, pega esse quadro e joga fora, pelo amor de Deus. Isso. Porque esse quadro tem uma energia ruim. E não é, às vezes, o quadro nem tem uma energia ruim, mas quando você olha para ele, você sente tristeza, você coloca essa energia de forma pensamento naquele quadro. E aí aquele quadro fica com tristeza. O próximo vem, sente tristeza, vai de novo uma energia de forma pensamento de tristeza. E vai ficando ali. Vai acumulando e aí você passa. Ali. Exatamente. E às vezes tem isso no seu quarto, tem isso, né? E a gente não percebe, porque a gente está tão ligado no dia a dia e tem esses detalhes, essas coisas. Exato. E eu achei muito, muito legal essa imagem do que você falou, da gente pegar as coisas que a gente tem em casa, de olhos fechados e sentir, porque é um movimento de apropriação, né? De falar, tá bom, onde que é o meu lar? Onde é meu ninho? Porque é isso, na antroposofia, a gente coloca de ninho familiar, né? Essa residência, que é onde a gente vai ali recarregar a energia, onde a gente tem tudo que a gente precisa. A casa tem muita importância, né? Essa é onde a gente se sente acolhido, onde a gente, enfim, tem todo esse recarregar de energia. Então, de fato, se apropriar de tudo que está ali no teu entorno, para que não aconteça isso, para você não ter dentro do teu lar algo que faz um movimento contrário, né? Puxar ao contrário, te trazer uma tristeza, puxar uma agonia, uma ansiedade que você não está nem percebendo, mas ele está ali de alguma forma agindo, né? Exatamente. Eu tenho vários casos. Eu tinha uma cliente que eu fiz uma mandala na parede, que ela tinha um quadro antes, que tinha sido pintado pelo tio do marido, e ela não gostava do quadro, não se sentia bem. E ela fala, aí depois ela descobriu que esse tio, que já tinha falecido e todo mundo mantinha o quadro, tinha esquizofrenia, né? Então, assim, não quer dizer que uma pessoa esquizofrênica é uma pessoa ruim, não é isso. Mas o nível de esquizofrenia dele fez um quadro que deixava, era muito confuso, te dava uma confusão mental, entendeu? O quadro, quando você olhava, você sentia uma confusão mental, porque ele não conseguia passar para fora, elaborar para fora aquilo que estava dentro dele. Então era muito confuso. Então na arte dele era completamente confusa e todo mundo que ficava ali tinha essa sensação de confusão. E aí a sorte é que alguém pegou, levou embora e ela acabou colocando essa mandala minha lá no lugar para dar uma energizada. E aí eu até vi aqui que alguém perguntou como que faz para descartar esses objetos, né? Então, eu recomendo alguns objetos para não dar. Se você sabe que é uma energia que não é legal, sabe assim, que você sente que dá tristeza, não é legal você dar para alguém uma coisa que se você sente tristeza e você dá tristeza para o outro, né? Você está tirando karma para você. Então, eu destruo, se for algo que é biodegradável, se der para jogar na água corrente, se não você pode queimar, se for alguma coisa de papel, ou mesmo se não der, quebra direitinho só para ela não ficar vibrando algo estranho e joga no lixo para ninguém pegar e usar, entendeu?
Agora, Uhum. às vezes tem coisas que a gente não se identifica, que não, sabe, que tá entulhando nosso espaço, mas às vezes alguém olha e adora aquilo. Aí você dá, sei lá, se a pessoa se ressoar com aquilo, tá tudo bem, né? Mas eu tinha umas máscaras, Thalita, na minha casa, que meu ex-marido tinha pagado super caro. Sabe aquelas máscaras japonesas que são para proteger o ambiente, mas elas têm energia, elas parecem diabos, né? A gente Sei. gosta, eu gosto bastante da cultura oriental e eu sei dessa energia, né? Do quanto isso é feito para espantar maus espíritos. Não é coisa ruim, entende? Uhum, uhum. Só que toda vez que eu olhava, eu não gostava muito daquelas máscaras, não me sentia bem. Todo mundo que chegava no ambiente falava, ai, isso aqui é estranho. E aí eu meditei e a gente tinha pagado, sei lá, R$ 200 pelo menos cada máscara. Tinha pelo menos, sei lá, 4 máscaras. E aí meditei e veio assim, não, joga isso fora. Isso aqui, aí dentro da meditação eu vi que aquilo tinha sido feito num processo industrial, não tinha sido feito por realmente um japonês, um oriental que entendesse Que daquela filosofia, intencionasse aquilo, que né? intencionasse aquilo para aquilo realmente ser uma energia que espantasse maus espíritos. E aí me veio a visão de pessoas fazendo aquilo numa fábrica, né? Porque ela foi feita industrialmente. E as pessoas que estavam ali totalmente com crenças limitantes de, nossa, isso aqui parece o diabo, ai credo, sabe? Pois é. Com medo. E Uhum. aquilo vai para aquela peça, aquilo chega até você, E as aquilo não pessoas, é, feito com aquela exato, intenção. E as não foi- pessoas sentem. muda completamente, porque a intenção já é outra. E as pessoas que chegavam na tua casa olhavam isso, sentiam isso e sublinhavam essa intenção, né? E aí Exatamente. aquilo foi carregando. Tem até a André, que acho que comentou, falando que eu não levo todo mundo para minha casa. E nesse sentido também, né? Porque aí você. As pessoas que você leva para dentro de casa, de alguma forma, elas intencionam positivamente ou negativamente. E, gente, é de uma forma natural, não é por maldade. Ninguém entra, acredito eu, na casa de um amigo pensando numa coisa ruim, falando, peraí, deixa eu deixar um pouquinho de raiva aqui, deixa eu deixar um pouquinho de inveja aqui. Ninguém faz isso, né? Pelo menos acredito. É, Exatamente. mas acontece. Então, e é possível a gente, Tati, limpar isso de vez em quando para que, se isso aconteça, se esse movimento aconteça, a gente purifique a casa de tempos em É, tempos? o importante é assim, é aquela coisa do menos é mais, sabe? O quanto mais você poder deixar a sua energia perto de você, o mais clean, mais organizado, mais limpo. Eu não sou o bom exemplo disso, assim, eu sempre tenho que fazer de vez em quando, dar uma louca em mim, eu falo, peraí, deixa eu dar uma organizada em tudo, jogar umas coisas fora, doar outras. E fazer todas as partes, né? Se você entende, no meu canal mesmo, eu não sei se aqui você fala alguma coisa, a questão de defumar o ambiente, né? Porque você não defuma o ambiente, porque tem pessoas que têm crenças, né? Achando que é uma coisa, sei lá, de religião. Uhum. Não, os índios defumavam o ambiente, os católicos defumam o ambiente, os hinduístas, todas as religiões geralmente defumam, porque a defumação, a fumaça, por exemplo, leva a energia, que são os íons positivos e negativos, né, do ambiente, eu chamo de íons negativos, eles se elevam, que são as energias boas. Então, você consegue dar uma limpada no ambiente e essa questão dos objetos é você sempre ficar esperta quando você ganhar uma coisa, lembrar de quem você ganhou, ou se você for comprar, como a própria Nilda perguntou, que ela quer comprar mandala e ela não sabe se aquela mandala tem uma energia boa, para não se assustar e também não ficar uma coisa tipo assim, a Tati falou isso porque só ela quer vender mandala e quer vender curso. Não, não é isso. É como se você fosse na feira. Quando você vai na feira comprar um legume, eu gosto muito de ir na feira. Agora eu não estou conseguindo ir muito, mas Uhum. eu gosto de muito na feira, porque eu gosto de ver a cara do feirante. E a energia Gente. daquele feirante, porque eu sei que a alegria dele, o bom humor dele, ele vai colocar naquelas frutas, naqueles legumes, e aquilo que eu vou comer. Então, quando Uhum. você vai comprar um objeto, é muito bom você incentivar esses artesãos, pessoas que você vê a cara da pessoa, que você sabe quem é, que você se relaciona. Então, se você vai comprar uma mandala, eu sempre falo, conheça a pessoa que vai fazer a mandala,
segue ela no Instagram, vê como que é o estilo dela, conhece ela, sabe? Sente se a sua energia bate com a dela. Bate com a dela. Porque às vezes, mesmo se de repente a própria pessoa, às vezes ela não sabe a intenção que ela tá colocando, mas às vezes uma pessoa super simples, que não tem conhecimento de nada disso, ela faz aquilo com tanto amor, com tanta, sabe, assim, boa vontade, que você sente aquilo, que aquilo Exato. ressoa pra você. Então, Exato. quanto mais coisas que são feitas, que você olhe no olho das pessoas, que você compre assim mais, sabe, que alguém fez com a própria mão, é muito legal, porque você sente, você sabe rapidamente a energia daquilo, né? Da onde veio, se você se relaciona com aquilo, você se conecta com aquela pessoa. Então é muito a dica que eu dou, né? Não, e é muito forte isso, a gente se conecta a essas coisas. A gente tem, em casa, a gente tem muito esse costume de fazer as coisas. E a gente fez um hack em 3 pessoas, né? Eu, que idealizei, desenhei e tal, meu pai construiu e o meu marido foi invernizou e tal. Até hoje, a única coisa que a gente não consegue, hoje eu moro na Argentina, não tinha como eu trazer para a Argentina o hack, porque a gente não fez uma mudança efetiva de móveis e tal, mas é a única coisa que a gente não conseguiu se desfazer. Porque é um hack. E aí, não sei aonde a gente vai enfiar, mas ele vai ficar guardado, porque é um pouco isso, né? Se apropriar e aquilo tem uma história, né? Ele traz uma sensação boa, tem ali a energia de quem foi, trabalhou, idealizou, tem muito carinho, tem muito afeto, né? E isso é muito bacana, a gente conhecer quem produziu, quem colocou, quem dispôs do tempo para produzir aquilo, né? Exatamente. Muito legal. Deixa eu ver aqui, tem aqui algumas perguntas mais. A Gleice falando que a minha energia bate com a dela. Obrigada, Gleice. Obrigada, viu? Um beijo. Muito legal. Muito legal. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha, gente. Ai, nosso tempo está acabando. Agora que eu vi. Deixa eu ver aqui. Falando de máscaras. Máscaras é um tema bem particular, né? Tem gente que repele imediatamente quando vê máscara, tem gente que se identifica. Tati, eu acho que logo menos a gente vai encerrar, então já queria aproveitar e te agradecer muito, muito por esse papo, aprendi demais, gostei muito da nossa conversa, era um assunto que me instigava, mas eu de fato não conhecia e fiquei realmente encantada. Ai, obrigada, Thalita. Obrigada pelo convite. Obrigada pela Carla por ter apresentado a gente. Exatamente. A Cá foi o elo, foi a ligação. Muito bacana. A Ju tá perguntando se qualquer pessoa consegue desenhar. Sim, Ju. Assim, eu sempre trabalho muito essa coisa da crença, né? As pessoas têm muitos traumas de que desenhar é um dom, ou que ela não foi estimulada na infância, ou que foi reprimida de desenhar, mas toda criança sempre, tenho certeza, que gostava ou de pintar ou desenhar alguma coisa, assim, toda criança, você dá um lápis, um papel, a criança faz alguma coisa, né? Então, eu vejo cada vez mais que todo mundo consegue desenhar. O que muda é o seu foco. Né? A gente consegue não só desenhar, como a gente consegue tudo o que a gente quer nessa vida. Tudo que a gente quiser e colocar foco, né? Eu, por exemplo, falo que eu sou fascinada em querer aprender a tocar violão. Eu compro um violão, aí eu começo, mas eu não tenho foco. Mas eu sei que se eu sentasse e pusesse foco, eu conseguiria tocar o violão. Mas como eu não coloco foco, minhas prioridades são outras, então eu sempre falo que às vezes você vai começar, não dá para começar se comparando com alguém, né? Você vai começar dentro do seu processo, né? Se você nunca desenhou, né? E começando a desenhar. E depois, quando você vê, você vai cada vez mais se dedicando. As minhas mandalas mesmo no começo eram super simples, né? Bem simples e vai ficando cada vez mais complexa com o treino, com a prática, né? Então, e hoje são muito incríveis. Acho incríveis as suas mandalas. Parabéns. Obrigada, viu, Thalita? Obrigada mesmo. E obrigada a todos aqui que assistiram. Obrigada, gente. Demais. Obrigada pela companhia de todos. Foi super gostoso. Então, gratidão, Thalita. Obrigado, Tati. Obrigado mesmo. Um beijo enorme, boa noite para todos. Foi uma delícia compartilhar um pouco da sua história. Obrigada, Thalita. Boa noite aí. Boa noite. Beijo.